tarde aos alunos do 6º ano da Escola Municipal Clodoaldo Gomes. Aqui é a professora Isabel. Vamos dar início a mais uma aula de História. A nossa aula de hoje é sobre economia do Antigo Egito. A economia no Antigo Egito era baseada na agricultura, sendo comum o cultivo de linho, do algodão, da vinha, dos cereais e da oliveira. O rio Nilo, com suas cheias, era uma dádiva para os egípcios. As terras cultivadas pertenciam ao faraó, considerado pelo seu povo rei, Deus e Senhor absoluto. Mas essas terras eram controladas pelos sacerdotes, escribas e chefes militares, que administravam os trabalhadores livres e os escravos que ali cultivavam a terra. Uma das características da economia egípcia era o poder centralizador do Estado, na figura do faraó. A pedido do imperador, os artesãos eram requisitados para a construção de templos e para a fabricação de armas para o exército. Com isso, o comércio externo tornou-se possessão do Estado, pois só ele dispunha de material em demasia para exportação. Os animais mais utilizados nesse período foram o boi e o asno, mas existia a criação de carneiros, cabras e gansos. O uso do cavalo só ocorreu no Nono Império. E o camelo, animal símbolo da civilização egípcia, só foi utilizado na época de Ptolomeu. Apesar de a agricultura ser a principal base econômica, já existiam em pequena quantidade indústria de cerâmicas, de mineração e têxteis. Os povos egípcios comercializavam através do Mediterrâneo. Ao que tudo indica, foram os precursores. Isso significa que os povos egípcios foram os primeiros a utilizar essa área para o comércio. A matéria-prima para a construção dos barcos vinha da Fenícia e o pagamento era baseado na troca de objetos, de arte e metais preciosos. O Egito também mantinha relações comerciais com a Arábia e a Índia. Os gregos forneciam plantas que serviriam como uma das matérias-primas utilizadas no processo de mumificação. Através de uma feitoria concedida na margem esquerda do delta, os estabelecimentos comerciais que ali existiam efetuavam trocas, como o vinho, o azeite, a cerâmica e alguns produtos metalúrgicos, pelo trigo que faltava em suas cidades de origem. As pequenas operações comerciais internas eram feitas por troca direta. Não existiam moedas, porém circulavam objetos de cobre e de ouro com peso estável. Para concluir a aula, fica um exercício. Respondam e até a próxima aula, se o Salvador Jesus Cristo permitir.